Hoje o nosso tema é Jesus, o Rei da Glória. O texto diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Porque ele a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento? Senhor, nós queremos, neste momento, te agradecer, Pai, por esse culto, por essa ministração que acabamos de ouvir. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nessa manhã, a continuarmos em espírito de adoração, Pai. Que possamos olhar para Cristo e que possamos contemplar Cristo neste salmo, Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Este salmo está dentro de um contexto onde Davi vai com o seu exército recuperar a Arca da Aliança. E ao recuperar a Arca da Aliança, o povo volta jubilando de alegria, mas há um episódio na volta que assusta todos. Um dos responsáveis por conduzir de volta a Arca da Aliança, em um determinado momento onde há um deslize nos carros de boi, ele tenta ajudar para que a arca não caia no chão, e essa arca, à medida que ele segura a arca, ele morre naquele exato momento, porque o Senhor não permitia que alguém tocasse na arca daquela forma. Isto surge um temor no coração de todos, e Davi faz a seguinte pergunta: como poderei levar de volta a arca do Senhor? A arca simbolizava a presença desse Deus. A arca simbolizava o Deus no meio do seu povo. E Davi escreve este salmo apontando uma pergunta importantíssima que nós vamos ver: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no monte do Senhor? É uma pergunta inquietante. E nós, como cristãos, nós devemos olhar toda a Escritura na perspectiva de Cristo. E a pergunta que fica é: onde podemos encontrar Jesus nesse salmo? Onde podemos encontrar Cristo nesse salmo? O Senhor Jesus, certa vez, no caminho de Emaús, olhou para os discípulos e disse assim, para 2 discípulos: toda a Escritura testifica a meu respeito. E a pergunta é: como esse salmo pode testificar, pode apontar para Cristo, para a necessidade do Senhor Jesus? E por isso que o nosso tema é Jesus, o Rei da Glória. Aparentemente, quando olhamos para o salmo, as partes parece que não se encaixam, porque de repente ele está falando de alguém que é limpo de mãos, puro de coração, depois ele vai falar de portas se levantando para que o rei entre. Mas nós vamos ver que o autor divino, por detrás do autor humano, estava apontando algo, uma realidade muito maior do que Davi escreveu. Ainda que Davi tivesse uma revelação mais limitada a respeito do Cristo que havia de vir, nós temos hoje a revelação completa. E sabemos que o Espírito Santo estava querendo apontar para a necessidade do Senhor Jesus. E é isso que nós queremos falar nessa manhã. Jesus, o Rei da Glória. Jesus como aquele que pode entrar nos portais eternos como homem. Jesus aquele que como pode permanecer diante desse grande Deus.
aquela pergunta inquietante de Davi, só Cristo pode responder. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Ao Senhor pertence a terra. Ele começa exaltando a suficiência, a grandeza desse Deus. Ao dizer, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque Ele a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as correntes. Davi começa primeiramente dizendo que Deus é todo suficiente, que Ele não precisa de nada, e que Ele é dono absoluto de todas as coisas que habitam sobre a face da terra. Todas as coisas. Inclusive, quando você vai ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26, quando o apóstolo Paulo está tratando sobre alguns crentes que estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos, e a pergunta era, pode comer, não pode comer? Aí Paulo traz a teologia correta e diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nada pertence ao diabo. Absolutamente nada pertence ao diabo. Tudo pertence a Deus. Eu não estou querendo dizer que você pode ficar, depois você leia o contexto no qual Paulo proíbe comer, o porquê de Paulo proíbe comer e o porquê Paulo permite comer. Só para a gente entender, ele vai dizer, se ninguém te falar nada, pode comer, porque tudo pertence a Deus. Agora, se alguém te falar, não coma por causa da consciência. Não a tua consciência, mas a do outro. A do outro. Porque ao Senhor pertence tudo. Ele é dono absoluto de todas as coisas. Isso deve nos fazer refletir sobre como administramos as coisas que Deus nos deu. Nós não podemos administrar as coisas que Deus nos deu de qualquer forma. Porque um dia Ele nos pedirá conta. Quer seja do dinheiro que Ele nos deu, quer seja dos filhos que Ele nos deu, quer seja da esposa, do marido que Ele nos deu, todas as coisas Deus nos pedirá conta, porque Ele é dono absoluto de tudo. E se Ele é dono absoluto de tudo, eu devo trazer temor à medida que eu sou mordomo ou administrador deste Deus. Ele me empresta todas as coisas e Ele te empresta todas as coisas. É isso que essa mensagem de Davi tem que trazer ao nosso coração. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Cada ser humano que você vê nessa face da terra pertence a Ele, de certa forma, ainda que não se submeta a Ele, mas pertence a Ele, ao ponto que Deus pode fazer o que bem entende com qualquer ser humano. Todas as coisas estão nas mãos deste Deus. O que nós precisamos entender também, que o salmista está querendo nos ensinar, é que Deus, à medida que cria o universo, Ele não cria por necessidade de alguma coisa, mas por superabundância, para revelar a sua glória, para revelar a sua majestade, de modo que Ele não necessita de nada que venha de nós. Ele não precisa de nada que venha de nós, mas Ele é tão gracioso, que de alguma forma Ele nos permite participar da sua obra para o nosso bem. Mas o ser dele não necessita de nada que venha do ser humano, porque ele é todo rico, todo suficiente. Jó capítulo 41, versículo 11, quando Jó começa a questionar a Deus, Deus vem a Jó e diz assim, Jó, quem deu primeiro a mim para que eu lhe retribua? Jó, quem deu primeiro a mim para que eu possa retribuir, Jó? Porque tudo que existe, Jó, debaixo da terra é meu. É meu. Isso significa que nós não podemos, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu faço com o meu corpo porque eu bem entendo. Não, nenhum de nós é autônomo. Nenhum de nós pode fazer o que bem entende. Nós temos um Criador, que é dono e possuidor de todas as coisas, e Ele é completamente absoluto em todas as coisas, em sua perfeição. E Davi está querendo nos mostrar isso. Ele primeiramente exalta de propósito esse Deus. Essa palavra, quando ele vê o homem sendo destruído, eu imagino que as inquietações começam a surgir no coração de Davi, e a pergunta que se faz é, quem é este Deus? Que nem na arca nós podemos tocar. Quem é este Deus? Você sabe que uma das primeiras coisas que João Calvino fazia no catecismo e nas institutas era mostrar para o povo quem Deus é. Nós só vamos entender a necessidade do Evangelho à medida que nós compreendemos primeiro quem Deus é e quem nós somos. Se eu não compreendo
o tamanho da santidade de Deus e o tamanho do pecador que eu sou, eu não vou compreender jamais a necessidade de Cristo. E é isso que o Evangelho, o Antigo Testamento está apontando quando ele nos dá, por exemplo, as leis, as regras. Ele não quer que ele entende que a gente não vai conseguir cumprir isso. Ele está mostrando o caráter santo de Deus para que a gente fale, meu Deus, eu preciso de um intermediário, eu preciso de um intercessor, alguém que rogue por mim, alguém que se coloque entre eu e esse Deus santo, porque eu não posso. Eu não posso. As Escrituras apontam para o Senhor Jesus. E nesse salmo nós vamos ver de que maneira ela aponta para o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós lemos o Antigo Testamento da seguinte forma. Olhamos para Davi e admiramos a coragem de Davi. Não estamos errados. Davi foi corajoso. Mas estamos errados quando entendemos que esse é o fim principal pelo qual o autor divino permitiu que aquela passagem fosse escrita. Não é essa o fim principal. Olhamos para a redenção do povo do Egito e entendemos que o fim é contar-nos uma história a respeito de Moisés, a respeito da libertação do Egito, sem perceber os detalhes que apontam para o Senhor Jesus, uma redenção maior. Olhamos para os Salmos e entendemos que temos que cumprir todas as coisas achando que depende de nós, de alguma forma, estarmos bem com Deus. E ainda que temos que fazer de alguma forma a nossa parte como resultado do Evangelho, nós vamos perceber que é impossível depender de nós para estarmos bem com Deus. É isso que o salmista vai nos mostrar. Ele primeiramente então exalta quem ele é. E diz que Deus criou todas as coisas e que Deus é dono de todas as coisas. Aí vem uma pergunta inquietante. Quem pode subir ao monte do Senhor? Ou quem pode permanecer no seu santo lugar? Se eu entendo que Deus é perfeito, e há um texto em Jó que diz que nem os anjos são puros aos olhos dele, a pergunta que fica é, quem pode estar na presença dele? Quem pode? Quem ousa levantar os dedos e dizer, eu posso? Por exemplo, esse episódio da arca é mais ou menos assim, vamos pensar que eu subo aqui e venho fazer uma oração e Deus me destrói. Quem seria o louco de subir aqui de novo? Ninguém. Todos nós estaríamos no mesmo pacote. E a pergunta é, quem pode subir? A ideia de monte é porque no Antigo Testamento Deus se revelou muitas vezes no monte. Por exemplo, Deus manda Abraão levar o filho dele para ser sacrificado num monte. Deus dá as leis a Moisés num monte. Várias vezes dá essa ideia de monte, mas o monte simbolizava onde a presença de Deus estava. E é isso que Davi está perguntando, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Isaías, capítulo 6, versículo 5. Quando você vê Isaías tem uma pequena visão a respeito da glória de Deus, e ele vê Deus assentado no trono. Em Isaías 6:5 ele diz o seguinte, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Hoje nós temos visto pessoas falar que conhecem a Deus, e parece que não há temor no coração. A impressão que tem é que Deus é qualquer um. A presença de Deus está banalizada. Banalizada. Não há mais santidade, reverência. Eu não estou querendo dizer com postura, não é isso. Estou querendo dizer com reverência pela presença dEle. Nós entendemos que Deus é qualquer um aqui no nosso meio. E Isaías, quando tem essa visão, ele diz, ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei, eu estou perdido. É essa a sensação que ele tem. Moisés, em Êxodo 33:8, quando ele pede para ver a Deus, a face de Deus, e Deus não permite. Deus diz assim, Moisés, homem nenhum viu a minha face e continuou vivo. Quer dizer, ninguém vai ver a minha face. De tal modo que se você ficar ouvindo pessoas dizendo, eu vi a Deus, eu vi a face de Deus, isso é mentira. Porque ou ele somente viu Deus se manifestando de uma forma
como muitas vezes ele se manifesta no Antigo Testamento como um anjo, mas não como ele é. Ninguém pode contemplar a glória dele como ele é. Nós morreremos se contemplarmos nesse corpo. E Moisés, quando vê essa glória, o texto nos diz que Moisés imediatamente se curva e põe o rosto no chão. Tamanha reverência. Tamanha reverência. Apocalipse 1, versículo 17, nos diz que quando Jesus se manifesta para João, para revelar o Apocalipse, o texto nos diz que João cai como morto. João diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reverência. E Pedro, quando Jesus faz um milagre, Pedro diz assim: afasta-se de nós, porque somos pecadores. Quando contemplamos a majestade, a santidade de Deus, quando contemplamos a grandeza de Deus, um outro sentimento não pode haver no nosso coração, senão reverência e temor. E uma pergunta inquietante deve entrar no nosso coração: quem pode estar na presença desse Deus totalmente justo, que não tolera um erro? Quantos erros cometeu Adão e Eva para que eles fossem expulsos do paraíso? Quantos erros nós cometemos? Já era para nós termos sido exterminados. Um erro foi suficiente para que ele fosse banalizado da presença de Deus. Nós precisamos resgatar essa doutrina de Deus, que o nosso Deus é 3 vezes santo. Ele é pleno em santidade, onde os anjos tampam os seus rostos de reverência diante da face daquele que se assenta no trono. E a pergunta que fica e que deve ficar para cada um de nós é essa: quem pode? Quem pode? Quem pode estar na presença desse Deus? Quem pode subir e permanecer no lugar, em sua presença? Não só subir, mas quem pode permanecer? Porque subir pode ser que algum doido queira subir, mas e permanecer? Ninguém pode. Quais são as características exigidas para que a pessoa esteja na presença de Deus? E aqui que começa, muitas das vezes, o nosso erro ao ler o Antigo Testamento. Porque nós vamos ler o versículo 4 entendendo e sem enxergar a Cristo. E nós vamos fazer um esforço desmedido para cumprir essas coisas aqui, achando que isso depende de nós. Olha o que ele diz no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Quais que são as qualificações morais e espirituais para que o homem esteja na presença de Deus de acordo com esse salmo? Primeiro, ele tem que ser limpo de mãos. E aí eu preciso compreender que não é simplesmente num sentido peço perdão, mas é à medida que Deus é santo, o meu nível de exigência também tem que atingir essa santidade. É ser completamente limpo de mãos. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês aqui, para mim, é: quem aqui é totalmente limpo de mãos? Sem nenhum erro. Sem nenhum erro. Quem aqui pode levantar a mão e dizer assim: não, eu, e mão, a ideia de limpo de mão, a ideia de isento de pecados, de coisas que podem te levar a pecar. Quem aqui pode ousadamente dizer isso? Quem aqui pode dizer que nunca pegou nada errado? Quem aqui pode dizer que é puro de coração? Nós vamos entender o lugar dessas coisas, mas nós primeiro precisamos entender o nível da exigência. Quem aqui é completamente puro de coração? Isento de qualquer tipo de sentimento pecador. Puro de coração, o Dr. Russell Shedd dizia que a pureza de coração é quando não temos o coração dividido em querer atenção ou a glória para si mesmo no lugar de dar glória para Deus. E isso faz sentido porque em Tiago capítulo 4, versículo 8, Tiago diz o seguinte: vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vocês que têm o coração dividido,
entre Deus e a sua própria glória, a sua própria satisfação pessoal, o seu próprio bem-estar, em se colocar muitas das vezes na presença de Deus, ou se colocando como Deus na sua própria vida, limpem o coração. Quem nunca idolatrou a si mesmo? Ou colocou seus objetivos acima dos objetivos de Deus? Quem aqui ousa levantar as mãos e dizer, eu nunca fiz isso? As minhas intenções são completamente puras e isentas de todo o mal. Ninguém pode fazer isso. Ninguém aqui é 100% puro de coração. E Davi complica a nossa vida. Ele diz que também não entrega a sua alma ou a sua vida à mentira e não jura com engano. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui viveu uma vida desde que nasceu 100% transparente em seus relacionamentos, em seu relacionamento com Deus, em seu relacionamento com o próximo? Quem aqui? Quem de nós ousa dizer isso? Quem nunca proferiu uma mentira? Ou, não precisa ser mentira, meia verdade. Meia verdade, que não deixa de ser mentira. Quem aqui nunca fez isso? Eu ouso dizer que ninguém, porque a Bíblia vai dizer que ninguém. A Bíblia vai dizer ninguém. Absolutamente ninguém. Eu quero que você leia comigo. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Paulo nos dá a resposta a respeito dessas qualificações morais de quem pode subir, entrar e permanecer na presença de Deus. Paulo nos dá a resposta em Romanos capítulo 3, versículo 9. Nós temos visto como encontrar Cristo no Antigo Testamento. Romanos 3, 9. Diz assim, e então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito, aí ele vai citar um salmo, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem. É Paulo, é as Escrituras quem está dizendo isso para nós. Isso aqui não quer dizer que ninguém faz, mas não atinge a medida necessária para agradar a Deus, para se tornar aceito perante Deus. Paulo está dizendo, não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos tudo o que a lei diz, é para os que estão debaixo da lei, que ela o diz, para que toda a boca se cale, todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Essa é a palavra de Paulo sobre toda a raça humana. Todo mundo está sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém pode estar na presença dele. Aqui a questão que nós começamos a olhar é olhar para o Salmo e dizer, meu Deus, então como que nós podemos resolver isso? Se nós não vamos estar na presença de Deus eternamente, estaremos todos perdidos. Alguém precisa entrar, alguém precisa adentrar a presença de Deus e permanecer lá. Algum homem precisa estar lá diante da presença de Deus, representando toda a raça. Mas nenhum homem é qualificado. Abraão não foi, Moisés não foi, Davi não foi, Isaías não foi, Daniel não foi, nenhum desses foram. Porque Paulo resume tudo e diz assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Isso é um tiro no orgulho humano, que acha que de alguma forma ele pode de algum jeito atingir os méritos para com Deus. Voltando para o nosso salmo. Quando nós olhamos a Escritura como um todo, e você começa a entender, meu Deus,
eu não sou limpo de mãos. Eu não sou 100% puro de coração. Então eu não posso. Eu não posso estar na presença de Deus. E se eu não posso estar na presença de Deus, o meu lugar será o inferno. É a condenação eterna. Você está vendo como toda a Escritura, Jesus olha para os discípulos e diz assim, toda Escritura testifica a meu respeito. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Não é que cada palavra diz Jesus ou Messias, mas aqui ele está dizendo, há uma necessidade de um interventor, há uma necessidade de alguém que entre na presença desse Deus, há uma necessidade de alguém que possa permanecer, um homem que possa permanecer diante da presença dele. Por isso que Jesus é o centro de todas as Escrituras. Você vai ver lá várias histórias nas Escrituras. O Espírito Santo pegou as histórias dos homens, mas há uma única história pelo qual o Espírito Santo quer nos contar. A história principal da redenção do homem, apontando para o Senhor Jesus. Essa é a história principal. Essa é a história principal que nós temos que encontrar. Versículo 5, então ele vai dizer, esse receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus que lhe dá a salvação. O justo, Cristo, ou aquele que é capaz de cumprir todas essas qualificações morais, pode receber a bênção do Senhor. Pode receber a possibilidade de adentrar na presença de Deus e estar eternamente na presença de Deus. Aí talvez a pergunta que fique é, mas e a nossa vida? Nós não temos que cumprir essas coisas? Tem. Mas olha o nosso lugar. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Os que foram alcançados pela graça, procuram ter mãos limpas, coração puro, não jurar com engano, mas já não o fazem mais para conquistar méritos diante de Deus, mas fazem com gratidão por tudo aquilo que o Cordeiro conquistou. Porque por méritos nenhum homem poderá ser justificado diante da presença desse Deus. Nenhum homem. Por isso que nós jamais podemos olhar para o outro e achar que nós somos melhores que o outro. Porque nós somos justificados do mesmo jeito, por um só. Tinha um pastor da presbiteriana que dizia assim, aos pés da cruz é todo mundo igual. Aos pés da cruz é tudo pó igual. Não tem separação. Todos culpados para que todos possam ser justificados. Se você olhar o Salmo ali, ele parece às vezes sem nexo, porque ele fala, é assim a geração dos que o buscam. Aí ele vai começar no versículo 7, falar sobre levantar portas. Aí você fala, meu Deus, o que tem a ver? Aqui é o triunfo, Davi voltando, mas Davi está apontando para o rei verdadeiro. Aí ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o rei da glória. Ninguém jamais, homem nenhum poderia adentrar aos portais eternos do céu. Homens jamais poderia chegar naquele lugar, mas um homem conseguiu. Um homem conseguiu. E o rei conseguiu. Eu imagino que você pensa o céu 33 anos. Nós pensamos muito pouco a respeito de Jesus, mas o céu ficou 33 anos sem o Deus Filho naquele lugar. Jesus assumiu a forma de homem. Jesus não começou a existir em Belém. Ele já existia desde sempre. Ele sempre foi Deus. Mas houve um momento na história que ele se tornou um bebê. Ele precisou se tornar um bebezinho. Ele se despiu de toda a sua majestade. Eu imagino que o céu ficou um pouco vazio, porque o sentido do universo, o sentido da razão de todas as coisas já não estavam mais ali. Por 33 anos o céu ficou um pouco vazio, porque era necessário que ele se fizesse homem como um de nós. Porque só um homem poderia pagar o preço pela culpa do homem. Mas só Deus conseguiria pagar esse preço. Por isso ele é ao mesmo tempo 100% Deus e ainda continua 100% homem.
Por isso que como homem ele pode completamente entender os seus sofrimentos, as suas aflições e interceder por você. Mas ele teve que vir a esse mundo, sofrer todas as consequências, morrer, experimentar o que todos nós vamos experimentar, mas num sentido mais terrível possível, que é uma separação entre Deus. É por isso que na cruz e no Getsemane ele sofre. Ele não sofre porque ele vai enfrentar a cruz, ele sofre por causa da separação com o Pai. Ele sofre porque ele sabe que por um pouco de momento ele vai ter que ficar separado do Pai, porque ele teria que experimentar tudo aquilo que eu e você teríamos que experimentar. E ele entrega a sua vida, e ele morre. Mas no terceiro dia ele ressuscita. E ele fica mais 40 dias nessa terra. E aqui, os pais da igreja citavam esse texto: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Dizendo que ele se referia à ascensão de Cristo. Quando no 40º dia, Jesus é assunto aos céus, e as portas do céu se abrem. Eu imagino o regozijo dos anjos, o regozijo de Deus Pai ao olhar para o Deus Filho poder olhar para o Pai e dizer: Pai, eu concluí a obra, Pai, eu acabei, está consumado, Pai, eu cumpri cada exigência que o Senhor exigiu do homem, eu cumpri, Pai, está pago, Pai. Está pago, Pai. As portas dos céus não estão mais fechadas. Agora todos nós podemos entrar. E a pergunta de Davi é respondida: quem pode subir ao trono? Quem pode estar no santo lugar? Todos nós. Todos nós, porque ele se fez homem. Todos nós, porque o rei se fez escravo. E eu imagino que os anjos, ao olhar, o cântico é: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o rei. O rei voltou. O rei voltou. Para que entre o rei da glória. E algum anjo ousa perguntar: quem é o rei da glória? E aí o outro responde: o Senhor poderoso. O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Cristo enfrentou a pior das batalhas, meus irmãos. Cristo enfrentou o pior dos inimigos do homem. Cristo enfrentou a morte. E ele venceu a morte. Por isso que ele é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Cristo assumiu o nosso lugar. Quem é o Rei da Glória? A resposta é: o Senhor forte e poderoso, o Senhor que não pecou, o Senhor que venceu, triunfou sobre o diabo, triunfou sobre a própria morte, triunfou sobre todas as coisas e cumpriu cabalmente a exigência de Deus Pai, para que o homem pudesse entrar nesse santo lugar. O Senhor forte e poderoso na batalha. Versículo 9. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o rei. Aí alguém ousa novamente perguntar: quem é o rei? E a resposta é: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. O Senhor dos exércitos, aquele que possui todos os exércitos nas suas mãos, que demônios, anjos, todos, absolutamente todos estão sujeitos ao Cordeiro. Todos, absolutamente todos estão nas mãos do Senhor Jesus. Todas as coisas que existem possuem, todas as coisas que nós podemos ver pertencem ao Senhor Jesus. Cada centímetro desse universo pertence a Ele. É por isso que eu não preciso, seria loucura eu olhar para você e dizer assim: diga que Jesus Cristo é o Senhor. Você não precisa dizer isso no sentido de fazer Jesus Senhor, porque Deus Pai já o fez Senhor e Cristo. Ele já é Senhor. Ele já é Senhor. E nós temos a graça em vida de dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Mas um dia, todos, absolutamente todos, quer queira ou não, o reverenciarão como o Senhor absoluto do universo. Todos os demônios, todos os anjos, todo ser humano, quer seja pobre, rico, grande ou pequeno, absolutamente todos vão referenciá-lo. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória.
Davi não é o rei da glória. Nenhum homem é o rei da glória. É Jesus o rei da glória. Ele é o grande rei. Ele é o grande rei que venceu. Abra sua Bíblia para você entender. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. A impressão que se dá é que há o mesmo episódio acontecendo. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, versículo 1 diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz, dizendo, olha só se a pergunta não é semelhante, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? É semelhante a quem pode estar na presença de Deus? A pergunta é, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E aí a resposta, mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Não é nem tocar em Deus, é abrir o livro. A ideia é abrir o livro, não podia nem olhar para o livro. Olha o tamanho da santidade. E ele procura no céu e não encontra ninguém. Todos os heróis que nós reverenciamos e admiramos, e não está errado de olharmos e admirarmos esses homens na Bíblia, mas nós precisamos entender que eles eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles só foram o que foram por causa da graça de Deus que habitou neles. Só foram isso por causa da graça de Deus que habitou neles. No céu ele não encontrou ninguém, olha que a lista era grande. Na terra também ninguém, debaixo da terra muito menos. E João chora desesperado, porque ele sabe das consequências que se o livro não fosse aberto, o que queria acontecer. Eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E aí um dos anciões consola João dizendo, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciões, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra, e veio e tomou o livro da mão direita daquele que está no trono, símbolo de autoridade. Ele pode pegar, ele pode entrar, ele pode permanecer. Este é o seu representante. Nós esperamos que ele seja o seu representante. Eu e você temos somente a possibilidade de ter um representante, e há só 2, Adão ou Cristo. Se estamos em Cristo, somos justificados e podemos entrar na presença desse Deus e permanecer na presença desse Deus. Se não estamos em Cristo, somos condenados, porque aí somos julgados pelas nossas obras e seremos condenados como Adão. Se estamos em Cristo, os méritos de Cristo repousam sobre nós e não há mais culpa, não há mais condenação, porque Ele pagou cada vírgula que precisava ser paga. Ele pagou absolutamente tudo. Que a mensagem desse rei possa entrar no teu coração. Que o Rei da Glória que o Espírito Santo jogue uma dinamite no nosso coração de amor por esse Cristo, por esse Rei. O Evangelho é tão poderoso que eu não tenho dúvida que só Ele pode transformar o homem. Só essa história a respeito desse Rei que se fez homem pode mudar o homem de dentro para fora. Regras não mudam. Regras não podem transformar. Regras fazem sentido quando nós nos submetemos a Ele e o temos como Senhor. Então, todas essas regras farão sentido para nossas vidas. Agora de uma maneira espontânea, não mais como obrigação. Obrigado, Rei da Glória, porque o Senhor entrou no Santo dos Santos e o véu foi rasgado, Senhor Deus. E por causa do Senhor, milhões e milhares de milhares de milhares podem entrar, Senhor Deus. E nós podemos nos regozijar eternamente
eternamente na tua presença, e eternamente estaremos todos juntos, porque o Rei da Glória se fez homem, habitou entre nós, assumiu a nossa culpa e viveu de uma maneira perfeita e cumpriu plenamente as exigências, Pai. Muito obrigado, Senhor. E nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso único Rei. A nossa vida está submetida a esse Rei. Ele é o Rei da Glória. Nós declaramos que Jesus Cristo venceu, cumpriu plenamente o teu propósito, Pai. Por isso Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. E nós rendemos nessa manhã, nos juntamos aos anjos, nos juntamos a toda a região celestial, a todos, a legião celestial, nos juntamos e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, honra, força e sabedoria pelos séculos dos séculos. Nós exaltamos o seu nome e dizemos: muito obrigado, noivo, muito obrigado, Senhor, e que eternamente essa verdade vai estar entre nós, Pai. Agora nos despede em paz, Pai, cheio de alegria. Sabemos que temos um Rei e que temos esperança, e que agora estamos na presença desse Deus de maneira justa, por causa dos méritos dEle. Muito obrigado, Deus. Agora nos dê um domingo abençoado, cheio da tua graça, cheio do teu favor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.